Fala galera, beleza? Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito do reino animal, mais especificadamente então do filo dos plateumintos. Plateumintos, esses vermes que são achatados, até porque plate vem do grego achatado e euminto, verme. Mas mais especificadamente nós trabalharemos somente o esquistossomo. Então vamos lá. Os plateumintos, então, são seres que possuem uma simetria bilateral, ou seja, se partirmos ele ao meio, a um lado será semelhante ao outro lado, não é? Eles são seres acelomados, ou seja, ainda não possuem um celoma, e também são triblásticos, ou seja, durante a sua fase embrionária, a sua gástrula terá então a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, diferente dos quinidários, que os quinidários eles são diblásticos, só possuem então a ectoderme, a camada mais externa, e a endoderme, que é a camada mais interna, não tendo a mesoderme. Mas hoje nós trabalharemos dentro dos plateumintos somente a classe dos trematodas, ou seja, nós trabalharemos no reino animal, do filo dos plateumintos, não é? Dentro do filo dos plateumintos, a classe dos trematodas, que engloba vários seres, mas nós trabalharemos somente aquele chamado de esquistossoma mansoni. Mas os seres da classe dos trematodas, eles possuem geralmente uma cutícula envolvendo externamente, não é? Produzida então pela epiderme, a camada mais externa desse animal, e essa cutícula serve então para proteger esses vermes dos agentes que fazem a defesa do corpo dos seus hospedeiros. Boa parte deles são então parasitas e por isso vivem dentro de um hospedeiro, mas alguns também são ectoparasitas, vivendo fora do seu hospedeiro. Mas independente, eles possuem então uma cutícula para protegê-los. Além então dessa cutícula para proteção, eles também possuem ganchos e ventosas. Algumas espécies, não todas, mas boa parte deles tem um gancho e uma ventosa que facilita eles grudarem então no seu hospedeiro para então começarem a sugar o sangue e alimentar de compostos deste sangue. Como hoje nós falaremos da esquistossomose, doença causada pelo esquistossoma, nós trabalharemos mais a esquistossomose causada pelo esquistossoma mansoni, mas esquistossomose é qualquer doença causada por vermes do gênero esquistossoma, que afeta muito aí a América do Sul, a Índia, a África, com mais de 200 milhões de seres afetados por essa doença. O esquistossoma mansoni ele é uma espécie dioica, ou seja, possui um macho e possui uma fêmea, tá? Onde a fêmea ela vive dentro do macho num canal chamado de ginecóforo. Então a fêmea vive instalada dentro aí do macho e eles têm a maior afinidade pelas veias do fígado e por isso eles se instalam nessa região, onde lá eles vivem, eles se alimentam e lá eles também se reproduzem. Só que na hora de fazer a postura dos seus ovos, eles vão lá para a região dos vasos sanguíneos próximo ao intestino e de lá liberam os seus ovos que sairão nas fezes. Vale lembrar também que a fêmea ela é maior que os machos, né? As fêmeas são maiores que os machos, só que elas são mais finas. Os machos eles são um pouco mais robustos, só que um pouquinho então menor que as fêmeas. Então agora eu vou colocar uma figurinha para você entender como ocorre então o ciclo reprodutivo desse esquistossoma mansoni. Vamos lá! Então aqui nós temos o ciclo reprodutivo do esquistossoma, onde uma pessoa que tem essa doença, ela tem geralmente o macho e a fêmea desse verme dentro das vezes do seu intestino. O macho ele é mais grossinho e menor, a fêmea ela é mais fininha e maior. Então o que vai acontecer?
A fêmea vive nesse canal, chamado de canal ginecóforo, e ali eles vão se reproduzir por meio dos seus poros reprodutivos, né? A reprodução ocorre lá nas veias do fígado e depois a postura dos ovos ocorrerá aqui nos capilares, tá, que estão permeando o intestino. Esses ovinhos eles têm uns espinhos que fazem com que perfure o vaso e os ovos caem aqui dentro do intestino. E uma pessoa então que tem a doença, ao defecar, nas suas fezes vão sair os ovos. Esses ovos então eles vão eclodir e vão dar origem então aos miracídios. Esses miracídios eles são ciliados e eles vão nadar até encontrar um caramujo, tá? Só lembrando que ele tem aí em torno de 24 horas para encontrar o caramujo. Então, esse miracídio, ele vai penetrar aí o caramujo, vai perder os seus cílios e algumas outras estruturas e vai acabar se transformando num saco repleto aí de células germinativas. E essas células se transformarão em cercárias. Essa cercária aqui é uma larva completamente diferente do miracídio. Miracídio, ela não consegue entrar na pele humana, já as cercárias conseguem. Vale lembrar também que cada um desses miracídios, um miracídio, consegue se transformar em torno de 200 mil cercárias. Mas por que isso? Para aumentar a chance de encontrar um ser humano. Se tivesse uma ou outra cercária num lago grande, a chance dela encontrar um ser humano é mínima, não é? Então o que vai acontecer? Essa cercária ela é bem pequenininha, né? Tem uns pequenos espinhos, tem aí duas ventosas, uma cauda, olha a caudinha dela, é bem bifurcada. E essas cercárias aí, elas vão então procurar o ser humano para completar o seu ciclo e ela vai penetrar na pele do ser humano. Então essa penetração demora um tempinho, demora em torno de uns 15 minutos. E a pessoa então sente uma leve coceira, né? Tanto é que existe um ditado que diz: se nadou e coçou é porque pegou. De novo, se nadou e coçou é porque pegou. Pegou o quê? Esquistossomose ou barriga d'água. Então o que vai acontecer? Esses lagos onde tem cercárias, eles têm até um nome peculiar, chamado de lagos de coceira, porque a pessoa nada e sai de lá coçando porque foi invadida por um monte de cercárias. Só lembrando que se somente uma cercária entrar nesse indivíduo, o ciclo não se completa. Por quê? Porque eles são seres dioicos. O macho precisa da fêmea, a fêmea precisa do macho para se reproduzir. Se uma cercária só entrar, uma cercária que vai dar origem a um macho entrar, ele não consegue reproduzir sozinho, porque eles são dioicos. Então precisa entrar duas cercárias, no mínimo, de espécies, ou de sexo diferente. Tá? Então durante essa penetração, a cercária vai perder a sua cauda, né? E vai entrar aí nos vasos sanguíneos ou nos vasos linfáticos e vão acabar entrando, a maioria vai ser destruída pelo sistema imunológico do ser humano, uma ou outra pode sobreviver e eles vão geralmente chegar ao coração ou o pulmão do ser humano. E depois que chegou nessas regiões, eles acabam indo para o fígado, onde eles vão permanecer nas veias do fígado, onde novamente vão se alimentar, vão se reproduzir e posteriormente vão migrar para as capilares lá do intestino para fazer a postura dos seus ovos para que depois ele defeque e o ciclo continue. Ok? Então, após ver como ocorre então a reprodução, o ciclo reprodutivo desse Esquistossoma mansoni, vamos ver, existem alguns sintomas básicos dessa doença, como enjoo, febre, vômito, não é? Uma fase mais aguda, mais crônica, na verdade, você tem aí o aumento do baço, o aumento do fígado, né? Podendo ter cirrose. Tá? Isso faz com que também ocorra algumas hemorragias, levando então o acúmulo de líquido nessa região abdominal, fazendo com que então a pessoa fique com a barriga mais avantajada. Por isso essa doença, além de chamada de esquistossomose, pode ser popularmente chamada de barriga d'água. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as profilaxias, ou seja, as formas de se evitar essa doença. Primeiro, saneamento básico. Por quê?
Porque se não tiver ninguém defecando aí no meio ambiente, não teremos ovos nesse meio ambiente. Então, saneamento básico, esgoto e água tratada para todo mundo, não é? Outra coisa, tratamento dos doentes. Se nós tratarmos os doentes, não terão pessoas doentes, não terão pessoas liberando ovos no meio ambiente. Outra coisa, evitar nadar em lagos que tenham caramujo aí dentro, ao seu redor, não é? Outra forma também, utilizar aí tilápias e outros peixes que vão se alimentar das cercárias. Então, se alimentando das cercárias, você tem uma menor chance dessas cercárias entrar então na sua pele. Outro, você não quer então criar esses peixes dentro do lago, existem substâncias também, toxinas que você coloca na água que vão então matar esses caramujos ou matar as cercárias, não é? E também precisamos evitar beber água de lugares onde tem caramujo, de lagos onde tem caramujo. Caso só exista esse tipo de água para beber, óbvio, vai ferver, não é? Ferve essa água, deixa aí no mínimo 15 minutos fervendo, posteriormente deixa descansar, esfriar, né? Você quiser colocar na geladeira, antes de beber, dá uma chacoalhadinha para misturar a água com oxigênio, para ficar aí num gosto normal de toda a água. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, comente aí, curta esse vídeo, compartilhe com algum colega. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Beleza? Grande abraço, até mais e tchau, tchau!